Então, irmãos, eu estava dizendo que ouvi o irmão Eugênio ler o Salmo 133 e me veio à memória uma recordação. Eu era recém-convertido, estava na Assembleia de Deus em Curitiba e havia solicitado à igreja para ser batizado, para que fosse batizado. A resposta veio negativa. Não me quiseram batizar por causa da minha barba. Sempre usei barba e não me iam batizar por causa da barba. Eu não estou fazendo qualquer crítica, mas na verdade aquela notícia deixou-me perturbado. E fui para casa e era um hábito pedirmos a Deus para falar conosco através da sua palavra. E eu abri a Bíblia e o que é que eu vejo? O Salmo 133, quando o óleo desce sobre a barba de Arão. Foi uma tranquilidade. Realmente, Deus fala conosco através da sua palavra e naquele momento falou. Porque fiquei calmo. Se Arão usava barba, por que é que eu não podia usar? E nem era por vaidade, é uma necessidade. Quando fazia a barba, ficava sempre com a pele irritada, e então, desde muito novo, passei a usar barba. E esta mesma barba, que agora, há 2 ou 3 dias atrás, eu necessitei de aparar, fez-me ir à casa de banho, preparar um maquinário para aparar. Quando olhei para o espelho, parece que aquela imagem que vi me disse alguma coisa. Falou ao meu ouvido: estás velho, uma barba branca, careca, estás velho. E eu pensei assim: olha, realmente ficar velho é uma coisa que ninguém pode evitar. Nenhum de nós pode evitar ficar velho. Começamos a ficar velhos no dia em que nascemos. É uma realidade irremediável para todos nós, o envelhecer. Irmãos, e como ocorre depressa. Não é só olhar quando vai fazer a barba. Todos os dias, de manhã, quando se olha ao espelho, vai perceber que já não tem mais espinhas. Agora o que tem são ruguinhas. Mas sentimos que estamos envelhecendo também e quando a maioria dos nossos sonhos são repetições. Sentimos que estamos a envelhecer quando a atendente do avião nos oferece chá, café ou leite de magnésio. Sentimos que estamos a envelhecer quando nos sentamos na cadeira de balanço e não conseguimos começar a balançar. Sentimos que estamos a envelhecer quando temos que colocar os óculos para começar a ler. Sentimos que estamos a envelhecer quando a nossa mente assume compromissos que o corpo já não consegue cumprir. Sentimos que estamos a envelhecer quando a senhora de cabelos brancos que ajudamos a atravessar a rua é a nossa esposa. Sentimos que estamos a envelhecer quando está tudo dolorido e o que não dói
não funciona. Sentimos que estamos a envelhecer quando enterramos os dentes num bife suculento e eles ficam agarrados ao bife. Sentimos que estamos a envelhecer quando vemos uma moça bonita passar e o marca-passo faz o portão eletrónico da garagem abrir sozinho. Aqueles que se aposentam logo sentem isto. Se não tiverem cuidado, começam a cair numa rotina de inatividade. Para muitos, envelhecer é uma realidade muito sombria. É uma jornada solitária e assustadora. E às vezes até insuportável. Mas o que é que a Bíblia nos diz sobre este assunto? É sobre este assunto que eu e os irmãos vamos meditar nesta noite. E para começar, eu peço que abram as vossas Bíblias em Salmos 92, 14 e 15. Salmos 92, 14 e 15. E diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, 14 e 15. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Na verdade, irmãos, as pessoas idosas abrigam um maior sentimento de descontentamento do que aceitação. Eu creio que é geral, não nos contentamos em ficar velhos e, a maior parte das vezes, não aceitamos. E daí decorrem determinadas atitudes. Atitudes que são decorrentes da nossa natureza humana. Elas não provêm de Deus e são terrivelmente degradantes. Existem várias, eu anotei aqui 4. A primeira atitude chama-se inutilidade. É aquele sentimento que nos diz a nós que já estamos velhos: já estou descendo o morro, sou um estorvo para os outros, já não posso ser útil a ninguém. E geralmente as pessoas que dizem isto foram muito competentes e criativas durante as suas vidas. A segunda atitude, a atitude da culpa. A culpa é um horrível companheiro de jornada dos nossos últimos dias. Toma de assalto as nossas mentes, quando a nossa memória é mais sensível. Aí eu digo, eu estrago tudo. Se eu tivesse uma segunda oportunidade, criaria os filhos de outro modo. Teria até gasto o meu dinheiro com mais cuidado, etc, etc. E porque temos mais tempo de folga, nos entregamos aos tentáculos da autoacusação e não podemos evitar as sensações de insatisfação que se agitam em nosso interior. O sentimento de culpa é um sujeito covarde e brigão, sempre querendo arranjar brigas que não conseguimos nunca ganhar. A terceira atitude que tomamos, autopiedade. Autopiedade é o síndrome do coitado de mim. Ninguém se importa comigo. Para que é que eu vou me importar? Ninguém se importará se eu morrer. A autopiedade toca dois extremos, a culpa e a amargura, que muitas vezes nos leva a soltar a velha lamentação escrita na Bíblia. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, dizia Elias. E a quarta
E talvez a sensação mais comum e mais frequente chama-se medo. Medo dos problemas económicos, medo de perder a saúde, medo de perder o cônjuge, medo de perder os amigos. Agora, alice a isso a impaciência dos jovens para com os idosos, a criminalidade no qual os idosos são vítimas de roubo e violência. Depois vem a perda de audição, doenças que imobilizam. Não é difícil compreender como o medo se agarra às pessoas idosas. E por mais compreensíveis e naturais que estas sensações de inutilidade, de autopiedade, de culpa e medo possam parecer, o facto é que elas não provêm de Deus. Não é o Senhor que coloca elas em nós. Vêm de nós mesmos. Sua origem é humana e vão nos arrastando com elas. Então, se quisermos manter um pulso firme contra estes problemas do envelhecimento, temos que neutralizar essas sensações de alguma forma. Como podemos fazer isso? A palavra de Deus sempre contém uma orientação sob a perspectiva correta da vida. Vemos isso também no Salmo 90, que foi escrito por um homem bem idoso, Moisés. Teria mais de 80 ou até 90 anos. E este salmo fornece uma breve visão da vida. Breve, mas exata. Moisés começa relembrando que Deus não tem idade. Depois, Moisés volta a sua atenção para a humanidade, fazendo uso de diversas imagens para traçar o quadro da brevidade da vida e dos sofrimentos inerentes a ela, em cores bem vivas. Nossos anos se acabam como um breve pensamento. Às vezes vivemos até aos 70 anos, às vezes até aos 80, não importa. Diz a Bíblia que eles passam rapidamente e nós voamos. E daí? Como vamos acertar então estas coisas? Existe alguma orientação, algum conselho, algum princípio divino que podemos observar e que vão nos ajudar a ter a atitude certa no envelhecimento? Existe, pois. Eu tenho 77 anos. Se multiplicar 77 por 365, temos um total de muitos, N dias. E quando vivemos um dia da maneira como Deus quer, conforme podemos ver no versículo 12 do Salmo 90, podemos receber esse dia como um presente para nós. E é um dia vivido sob o controle de Deus e para a sua glória. O princípio, então, para acertar as coisas, o princípio é o Senhor, já que cada dia é um presente de Deus para mim, para nós, então eu vou vivê-lo para Ele com entusiasmo. Mesmo que a nossa, a minha situação fique entre o terrível e o impossível. O que pode ajudar a ver este princípio ganhar realidade na vida de uma pessoa idosa. E a Bíblia nos dá uma ilustração. Caleb, os irmãos possivelmente sabem quem foi. É uma pessoa que teve uma vida trabalhosa, experimentou decepções, frustrações, e a sua vida está resumida em alguns versos no livro de Josué 14, 6 a 14. E tudo o que sabemos sobre ele está contido num sumário compacto. Mas duas verdades podemos ver neste exemplo e como se aplicam a todos
aqueles que estão envelhecendo. O primeiro das verdades é que é possível uma pessoa conseguir suas grandes realizações já na velhice. E a segunda verdade é que na vida cristã não existe aposentadoria. Caleb principia fazendo uma reflexão dos primeiros anos sobre a ocasião em que ele e Josué e mais 10 espias entraram na terra de Canaã para a espiarem. 40 anos se passaram. E nessa altura já Caleb estava com 40 anos. E relembra o relatório que fez, ou que fizera, e que foi minoritário, pois os outros 10 espias tinham ficado temerosos e convencidos de que nunca conseguiriam ocupar aquele território. Caleb reconta que nem ele nem Josué duvidaram um só instante do sucesso da luta naquele momento. E ele se posicionara sozinho porque confiara em Deus e expressa a sua certeza que poderiam derrotar aqueles gigantes de Canaã. Mas como o povo preferiu não crer em Deus, ficaram a vaguear pelo deserto 40 anos. E somente ele e Josué, que é um pouco mais velho do que ele, haviam sobrevivido àquela marcha mortal. Então, agora, rodeados de gente mais nova, continuaram a lutar e finalmente conquistaram a terra prometida. Caleb mostra-se e está novamente entusiasmo. Não esqueçamos que ele é um jovem de 85 anos, mas não perdera o seu entusiasmo e gosto pela vida. Ele não vê em si mesmo, isso é um exemplo para nós, ele não vê em si mesmo uma pessoa em temores, com medos, com autopiedade, se achando inútil, com senso de culpa. De jeito nenhum. Ele se vê forte como nunca, qualificado para lutar, para dar conselhos, para empunhar uma arma ou utilizar a mente. Era tudo menos uma pessoa descendo o morro da vida. Agora, nos seus últimos anos, parece que os olhos de Caleb brilharam quando contempla o futuro, pois a Bíblia nos diz que ele está cheio de entusiasmo e otimismo, esperança e fé. Ele não dizia, deixem-me em paz, estou cansado, agora quero descanso e tranquilidade. Mereço algumas vantagens depois de todos estes anos de trabalho e de luta. Já fiz a minha parte, agora é a vez dos outros. Mas não, ele dizia, está vendo aquele monte ali? Vou conquistá-lo. Quero conquistá-lo. Que venham os horríveis gigantes. Deixem comigo aquelas cidades fortificadas. Vou calçar as botas de guerra. Eu, olhando aqui as telinhas, sugeria que aqui na nossa comunidade pudéssemos fundar um novo grupo, ao qual chamaríamos Filhos de Caleb. Mas para participar dele, será necessário ter mais de 60 anos. A questão é que o nosso problema não é realmente a idade. O problema verdadeiro é a atitude que assumimos quando envelhecemos, quando enfrentamos os gigantes. Estamos contaminados pela radiação que vem através dos meios de comunicação. Estamos sendo condicionados para acreditar que aos 60 anos nos tornamos pessoas apáticas, inativas. E que o resto da nossa vida temos que capengar por aí, andando curvado,
resmungando e roncando. Essas ideias são os verdadeiros gigantes, mas não precisamos dar ouvidos a eles. Caleb não deu. Ele os desafiou pela luta e não se deixou intimidar nem desanimar. Como Caleb, como deve ser a reação correta para com a velhice? Lembre-se do princípio do Salmo 90. Já que cada dia é um presente, temos que nos adaptar a ele. E essa adaptação não é feita de ano a ano, mas de dia a dia. Ao percebermos que as nossas dores e achaques estão surgindo em nossos corpos, olhando o espelho, cabelo branco, careca, em vez de nos começarmos a preocupar, devemos decidir desfrutar da vida e não apenas suportá-las. Irmãos, envelhecer não é uma opção, mas a nossa reação diante do envelhecimento é: somos nós mesmos que determinamos o modo como vamos envelhecer, não cheirando a naftalina. Então, em primeiro lugar, devemos encarar a vida como um desafio e não como uma ameaça. Ninguém pode prever o futuro. A única solução é adotar a mentalidade de Caleb e resistirmos a todas as tentações de nos recolhermos num canto e ficarmos a hibernar, de nos preocuparmos, de nos imobilizarmos e nos deixarmos ressecar. Vamos viver a vida dia a dia. O segredo de tudo é enfrentar um dia de cada vez. É aceitar cada hora da vida como um desafio para nós. Em segundo lugar, temos que determinar que temos que seguir a Jesus totalmente e de todo o coração. Foi o que Caleb fez. E isso foi um fator preponderante que contribuiu para a sua atitude jovial diante da vida. O Senhor seria o seu companheiro durante toda a sua vida, acontecendo o que acontecesse. E eu vou terminar, irmãos, e como sempre deixar um apelo. Você, eu, nós estamos envelhecendo. Todos nós estamos. Pergunto, está interessado em ter um pulso firme neste inevitável processo? Não adie mais essa decisão. Seja qual for a sua idade, circunstância da vida ou os seus sentimentos, seja um Caleb nos dias de hoje. Não dê mais lugar a sensações de inutilidade, de culpa, de autopiedade, de medo. Encara a vida como um desafio e não como uma ameaça. Siga o Senhor de todo o seu coração. E mais uma coisa, comece hoje, não deixe para amanhã. Pois, na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Vou repetir, na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Amém.